Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo Rocha. Está começando mais um Investimento em Pauta. Investimento em Pauta tem o prazer de receber hoje Carlos Alberto Furtado de Mello. Mello é sociólogo formado pela PUC São Paulo, mestre e doutor em ciência política pela mesma universidade, professor do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa, IBMEC São Paulo, desde 1999, duas vezes vencedor do Prêmio Chafi Haddad de Excelência de Ensino, palestrante e consultor de empresas nacionais e estrangeiras para a conjuntura política brasileira e processos de liderança, tais como Itaú Unibanco, Credit Suisse Reding Grifo, Camargo Correia, Bradesco, Previdência Privada, Singenta, Meio Mensagem, Banco Votorantim e Sinduscom Paraná, entre outros, né? Presença constante na mídia, contribui em vários meios e veículos, colaborador de jornais como o Estado de São Paulo, do Caderno de Política e do Seminário, aliás, frequente analista da programação de entrevistas e debates da Globo News e do UOL, autor de Collor, O Ator e Suas Circunstâncias, editora Novo Conceito. Mello, obrigado por ter aceito o convite, é um prazer tê-lo aqui. Um prazer, Ricardo. Nós começaríamos essa nossa conversa, estamos a uma semana das eleições, falando especificamente sobre esta eleição, né? Alguns agentes de mercado parece que não estão dando muita bola, achando que tudo continua igual. Você até publicou uns artigos aí muito interessantes comentando esse assunto. Então eu queria que você falasse para nós em relação a esta eleição. É um fato, não é um fato? Enfim, qual a importância dessa eleição, olhando para as perspectivas da economia brasileira dentro do enfoque político para os próximos anos? Perfeito. Esse artigo a que você se refere, ele tem até um título sugestivo que chama-se Não Fato ou Ignorância dos Fatos, não é? A eleição desse ano é um fato, sim, e eu ouso dizer para você que talvez essa eleição seja a eleição mais importante dos próximos 10 anos. Não é? Por que ela é uma eleição importante para o futuro? Nós, olhando para o processo, o Brasil, nesses últimos 16 anos, 20 anos, somando a experiência Itamar, Collor também, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, o Brasil sofreu uma mudança bastante significativa. Nós, de fato, mudamos, nós melhoramos em vários sentidos o nosso patamar de desenvolvimento, até o nível da nossa institucionalidade mudou, melhorou muito. No entanto, nós chegamos num ponto em que a agenda econômica ela vai exigir mais. Não é? Se durante esse período, o período Fernando Henrique e Lula, foi possível caminhar apesar da política, não é? Você tinha uma margem para crescer, para fazer ajustes na macroeconomia, nas instituições de algum modo, tal, sem precisar do sistema político. A partir de agora, você precisará do sistema político porque o nosso patamar será outro, será a questão do desenvolvimento. Né? Nessa questão do desenvolvimento, você não conseguirá dar vazão a esse processo que já se iniciou, você não vai conseguir continuar com esse processo se você não resolver alguns problemas, alguns gargalos econômicos, não é? Muito importantes. Só que a solução desses gargalos econômicos não são soluções meramente econômicas, terá que passar pelo sistema político. Por isso que essa eleição é muito importante, porque dependendo do próximo governo, você consegue ou não dar um salto significativo para o futuro, para que a gente entre numa maré, mesmo numa corrente de desenvolvimento sustentável e continuado ao longo de várias décadas, ou não, dependendo dessa eleição. E aproveitando, né, até para ressaltar a importância dessa eleição para os próximos anos do Brasil como sociedade, né, você poderia fazer uma avaliação dos principais candidatos? Vamos lá. E qual seria o papel de cada um num eventual pleito onde eles vencessem as eleições? Olha, ontem eu assisti e comentei o debate entre os candidatos à presidência da República para a TV Record. E hoje de manhã eu estava me questionando, né? O que será que não está bom? O que será que não está legal? Eu fiquei muito incomodado com aquele debate. Será que esse modelo de debate ele já não serve mais? Ou será que os candidatos que nós temos, né, já não servem mais? Provavelmente as duas coisas. Não é? Eu acho que o modelo de debate, certamente, ele não aprofunda nada, ele não discute nada que seja relevante para a nossa questão do desenvolvimento. É uma picuinha muito grande, um atingindo o outro com questões menores. Mas os candidatos também, eles têm um grande problema de não conseguir vocalizar
questões que sejam mais profundas do que aquilo que as pesquisas qualitativas apontam como expectativa do eleitor. O eleitor, então, tem uma expectativa continuista, mas ele não sabe exatamente o que é, o quanto custa, o que significa essa continuidade. O eleitor, ele tem uma expectativa de continuar mantendo ali um certo bem-estar, de aumento de renda, aumento do emprego, mas o eleitor não sabe no que consiste isso. Você não cria emprego e você não distribui renda por um gesto de vontade. Você precisa criar essas condições. Essa discussão que é fundamental, os candidatos não fazem. Né? Qualquer um desses candidatos, nenhum deles faz. Né? Então, parece que por debaixo desses candidatos há uma agenda oculta que ou eles não têm conhecimento ou eles não querem discutir. Porque, evidentemente, que essa agenda não é uma agenda popular, ela carecerá de algumas reformas que nem sempre são populares. Né? E isso é um grande problema, porque o líder político ele tem que ter a coragem de, inclusive, enfrentar o desgaste. Não é? E eu não vejo nesses candidatos nenhuma preocupação nesse sentido. Vendem tudo de bom, né? Então vende aumento de distribuição de renda por políticas populares, vende aumento do salário mínimo, vende um mundo maravilhoso, quando nós sabemos que não existe almoço de graça, só para pegar o velho clichê do Friedman, né? E que esse processo todo de desenvolvimento, ele carecerá, sobretudo, de algumas medidas que não são simpáticas, que são preocupantes e que a cidadania tem o direito de saber, para que possa escolher. Então, eu acho que tem um nível, que é um nível da sociedade, é um nível dos candidatos, do formato de política que nós fazemos hoje, que ele está fora do mundo moderno, do mundo contemporâneo e dos desafios que nós temos. A sensação que a gente tem, pegando o teu comentário, que foi perfeito, é que o eleitor está dizendo assim, bom, como eu venho de um período aí passado aí de 8 anos e tal, e se você olhar em relação à estabilidade de preço de 16 anos, então o que eu quero é um continuismo, ou seja, eu quero estar empregado, meu empreguinho e tal. Mas ele não discute, por exemplo, quanto ele paga, né? O eleitor não discute quanto ele paga, que o serviço que ele recebe é ruim, que ele paga muito, parece que o eleitor também está meio amortecido nesse processo. Pois é, mas... O que precisaria ser feito para que nós melhorássemos a discussão política, pensando principalmente nos jovens? Aí eu emendo uma outra pergunta, que é, os jovens estão fugindo da política. Então essa expectativa, né, esse sentimento de bem-estar, né, ótimo, né? Se você olhar para os dados desse último ano, o consumo aumentou fantasticamente no Brasil, a renda também aumentou, nós não tivemos, talvez desde nunca nós tivemos um nível de desemprego tão baixo como temos hoje. Perfeito isso, né? Isso chama-se desenvolvimento. As pessoas querem continuar tendo isso. Acontece que esse desenvolvimento ele não ocorrerá se você não tiver investimento. Não há desenvolvimento sem investimento. O Estado brasileiro não é capaz de fazer investimentos. A parcela que o Estado brasileiro destina ao investimento é muito pouco, porque quase todos os impostos eles são destinados ao custeio da própria máquina. Então, para que o Estado, se nós considerarmos que o Estado, só ele é o investidor, para que ele mesmo pudesse investir, você já precisaria ter ali uma reforma fiscal para que você pudesse ter uma reforma tributária. Mas para você ter uma reforma fiscal, você precisa ter uma reforma federativa, porque você tem um problema de entes federativos, estados e municípios também vão brigar muito com relação a isso. Então você tem que ter uma reforma federativa para que você possa ter uma reforma fiscal, para que você possa ter uma reforma tributária, para que essa reforma tributária ela arrecade só o que o Estado de fato precisa e para que ela repasse para a sociedade uma outra parte que seria a poupança, para que a sociedade pudesse fazer investimento também. Veja, nessa coisa prosaica só do investimento, eu estou dizendo para você que nós temos problemas políticos em relação a municípios e governadores, em relação ao Estado brasileiro, à União, ou seja, problemas com grupos corporativos que têm interesses nesse gasto, problemas com outros grupos de interesses, lobbies, etc. Você tem problemas com políticos que se utilizam da máquina para a própria realização dos seus planos. Então, só aí você já teria problema suficiente para um mandato inteiro, para você resolver só isso. Mas não é só isso, né? Você tem problemas com relação à infraestrutura.
estradas, portos, aeroportos, não é? Energia. Bom, mas se você resolve o problema do investimento, não é? Você resolve isso. Não, não resolve isso. Porque para você resolver isso, você precisa também ter marco regulatório. Você não tem marcos regulatórios claros no Brasil. Eu imagino qualquer um na condição de investidor, se ia colocar os seus bens, a sua fortuna, as suas economias, num processo que ele não sabe exatamente no que vai dar. Então você teria que ter também uma reforma de regras, normas. O ambiente econômico no Brasil, além da questão tributária, você tem uma burocracia enorme. É um país em que você leva 158 dias ou mais para você abrir uma empresa e leva dias infinitos para fechar. Você não fecha. Né? Então você tem um problema de organização do Estado, você tem um problema de regulação da economia, da atividade produtiva, e você tem um problema da própria burocracia dessa atividade produtiva. Isso se a gente não falar de um problema que talvez seja até mais complicado, porque ele não se resolve de uma hora para outra, nenhum deles, mas esse especialmente, que é a questão da educação. Na questão da educação, você pega setores aí, por exemplo, da construção civil, o pessoal já tá reclamando que está faltando mão de obra. Eu, conversando com um empresário da construção civil há um tempo atrás, ele me disse o seguinte: olha, professor, a questão do operário a gente resolve, a gente recruta, não é? Agora, e o engenheiro? Essas obras que você tem por aí, não é que você precisa de um engenheiro responsável para fazer o projeto, você precisa de um engenheiro por andar. Né? Um engenheiro para cada parcela de uma obra. Então você precisa ter uma quantidade de mão de obra especializada que não tem, que você não forma de uma hora para outra. Se nós considerarmos também o pré-sal, se nós considerarmos a indústria petroquímica que o governo quer construir a partir do pré-sal, então o nosso caso fica mais dramático ainda. Então, Ricardo, em resumo, são tantas coisas para a gente resolver que, sinceramente, dizer que essa eleição ela não é importante, é um não fato, é uma bobagem. Não é? É desconhecimento dos fatos. Porque ou nós resolvemos isso agora, ou o nosso processo de desenvolvimento, ele estanca, ele para. E para a gente retomar o processo, você sabe muito bem que não é tão simples. Você não retoma de uma hora para outra. Você precisa, às vezes, voltar atrás, refazer uma série de questões para você voltar onde você estava, e aí você já perdeu anos, né, para que você possa voltar a caminhar ainda numa velocidade lenta até você pegar novamente inércia para que esse desenvolvimento continue. Então não é uma coisa muito simples. Nosso tempo está chegando ao final. Eu vou convidá-lo aí para uma nova entrevista, um novo bate-papo. Agradeço a sua participação. E quem quiser segui-lo no Twitter, @SemeloPolítica, é isso? @SemeloPolítica. Ok. Muito obrigado, Melo, pela participação. Foi uma satisfação. Investimento em Pauta vai ficando por aqui. Voltamos com um novo convidado em breve. Para você, internauta de todo o Brasil, obrigado pela audiência.